Vitória super importante no Fluzudo, hein? Vitória super importante no Fluzudo. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores. Eu mantenho a minha fala. Campeonato Carioca pro Flamengo não vale absolutamente nada. Se eu soubesse que o Flamengo não ia entrar em campo hoje, que essa rapaziada aí não queria jogar bola, eu tinha feito outra coisa no meu domingo. Eu tinha ido pra praça, eu tinha ido pra piscina, tinha ido tomar um açaí. Vitória super importante no Fluzudo, hein? Vitória super importante no Fluzudo. Gol super importante pro John Kennedy. Gol super importante pro John Kennedy. Porque se fala muito da procura de um camisa 9. E tem em casa. O John Kennedy, ele entrega. Ele entrega. Além de ter faro de gol, né? A bola sobrou pra ele, ele foi lá, chapou e fez o gol. Agora, um bom clássico, né, cara? Gostei do clássico, assim. Um bom clássico. E foi definido, obviamente, nos detalhes, né? Um erro de passe infantil do zagueiro do Flamengo. Que até acontece, mas o que não acontece é o erro de passe logo com gol, né? Santi Moreno foi para o segundo gol, Santi Moreno foi o primeiro gol, né? Erro de passe, ele deu uma arrancada super importante que ajudou o Serna a fazer o gol. O Serna, que é muito bom jogador, ajuda muito também. Eu acho importante o Serna não sair nesse momento, porque é um cara que ajuda muito. Mas o Fluminense toma o terceiro gol de bola parada, né? Também. Então é normal, é início da temporada, pessoal. Muita coisa ainda. Os times vão melhorar. Eu não tenho dúvida de que o Flamengo tá pensando muito nesse jogo. Já tem São Paulo, depois tem a final da Supercopa, né? O Fluminense precisando, de repente, vencer para tirar ou tentar tirar o Flamengo da briga por classificação e vencer um clássico. Cara, é muito importante tudo. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores. Mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar disputar todas. Eu mantenho a minha fala. Campeonato Carioca pro Flamengo não vale absolutamente nada. Preocupação do Flamengo hoje é se o West Ham vai ou não aceitar a proposta para vender Paquetá por 250 milhões de reais quase. Mantenho isso. Agora, a minha mãe dizia uma coisa: tem gente que você não pode dar moral. Dá dinheiro, mas não dá moral. É isso. A única coisa ruim dessa derrota, ou o pior dessa derrota, é que o Flamengo dá moral pro Fluminense. Aí vai ficar o torcedor do Fluminense achando que o Fluminense vai ganhar o Mundial esse ano, porque ganhou do Flamengo aqui um campeonato carioca em que o campo estava pesado, em que o Flamengo está fazendo o segundo jogo, em que o time teve ali na esquerda o Samuel Lino, que não estava bem na partida, que não estava conseguindo produzir absolutamente nada. E é isso. Não sabemos o que vai ser do Flamengo no Campeonato Carioca. Uma derrota ruim, péssima, e a gente precisa pensar nos nossos objetivos. Quem que é o objetivo? Supercopa semana que vem, Campeonato Brasileiro que começa a quarta, Libertadores e Copa do Brasil. E é óbvio, ver o que vai acontecer no Campeonato Carioca. Se for para disputar o quadrangular, disputar com seriedade para não cair e vambora. É isso. Meus amigos, é isso. Futebol é isso. Se der mole, se der sopa pro azar, né? Tivemos 2 falhas, 2 gols do Fluminense. Não deu tempo do Flamengo conseguir a virada, o empate, né? E o Flamengo tá numa situação agora que eu não vou dizer para vocês que o Flamengo tem chance de ser rebaixado. Agora, o Carioca, praticamente, o Flamengo, muito difícil. O Flamengo tem que torcer e tudo mais para o tricampeonato, né? E isso tudo por causa daquele péssimo início com a garotada, né? O planejamento que foi feito. O campeonato, ele vai pro brejo, né? E é isso. O Flamengo agora
vai praticamente cumprir tabela, dependendo dos próximos resultados, cumprir tabela contra o Sampaio Corrêa, e depois tem um quadrangular, né, dos 4 últimos dessa fase inicial. Ah, é feio pra caramba, eu acho feio pra caramba. Acho praticamente impossível o Flamengo, com o time titular, deixar de ganhar os 3 jogos iniciais desse quadrangular. Ganha os 3 jogos iniciais, já garante que não vai cair, e aí acaba que vai ter aí 3 jogos que não vai precisar de força máxima, né? Então, na verdade, o que seriam 6 jogos seriam 3, e aí o Flamengo não teria esses 2 jogos a mais na temporada inteira que a gente está falando. Agora, é uma situação chata, situação ruim, clássico, a gente sabe que sempre tudo pode acontecer. O Flamengo chegou nessa situação e foi enfrentar Vasco e Fluminense, sabendo que tinha que ganhar os 2 jogos e ainda assim torcer por resultado. Agora perdeu o jogo. E é isso, meus amigos. Essa é a realidade de momento, tá? O time mais caro da América não deu importância ao Carioca no começo e agora precisa, né, evitar o pior, né? Porque o Flamengo nunca foi rebaixado, não vai ser, mas a bola pune. É isso. Infelizmente, a gente tá aí acompanhando a situação agora, que o Flamengo pode ter 2 jogos a mais num calendário que já é apertado, mas como eu falei, se tudo transcorrer da forma normal, contra esses outros 3 times que deve enfrentar, vão ser, na verdade, 3 jogos para valer, e acaba que 1 jogo a menos na temporada. Se eu soubesse que o Flamengo não ia entrar em campo hoje, que essa rapaziada aí não queria jogar bola, eu tinha feito outra coisa no meu domingo. Eu tinha ido pra praça, eu tinha ido pra piscina, tinha ido tomar um açaí, dar uma caminhada na praia, sei lá, feito qualquer outra coisa e não ter perdido tempo vendo esse Flamengo jogar contra o Fluminense. E desculpa falar isso, gente, é dar de mão beijada pra eles, mas é a verdade. Todo Fla-Flu é a mesma coisa. Todo Fla-Flu é a mesma porcaria. Parece que o Flamengo desaprende a jogar bola em todo Fla-Flu. Até quando ganha. Pega o recorte de 2024 até aqui. Até quando a gente ganhou, não foi jogando bem. Foram jogos ruins. Cara, esse jogo foi um replay, uma reprise, uma cópia do Fla-Flu de 2025, segundo turno do Brasileirão, que a gente também perdeu de 2-1. Cara, a forma com que a gente tomou os gols hoje é revoltante. Léo Ortiz, revoltante, cara. Revoltante o lance. O cara erra o passe, volta trotando. Não tem condição. O segundo gol é ridículo. O segundo gol que o Flamengo toma do Fluminense é completamente ridículo. Pô, o Emerson Royal perdidaço no lance. O nosso novo goleiro, que até fez boas defesas na partida, nesse lance fica pregado, não sai do gol. E o Varela do lado da trave parado. Não tem condição, cara. Aí o Cebolinha, um dos poucos conscientes em campo, quase arruma um empate pro Flamengo. Quase arruma. Fez o gol e depois deu um belo chute que o Fábio defendeu. Fora isso, o time não aparece, o time não joga. Não tem o que fazer, galera. É muito complicado. Felipe Luiz, por enquanto, pelo Flamengo, mais perdeu o Fla-Flu do que ganhou. Por quê? Se a gente consegue dar show contra o Palmeiras, a gente consegue dar show contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro, contra vários times, contra o Grêmio, Internacional, por que contra o Fluminense essa sofrência toda? Alguém vai ter que responder isso aí. Qual a sua opinião? Flamengo agora, olha, muito difícil classificar pro mata-mata do Carioca. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Fluminense 2, Flamengo 1. Gente, vocês têm que aceitar, é uma resenha que não dá mais pra ter. Vocês têm que ter um momento da vida, cara, que você tem que aceitar alguns fatos, entendeu? Cara, eu tenho que aceitar, por exemplo, que eu sou gordo, eu tenho que aceitar que eu tô ficando velho. Você tem que aceitar que perder Fla-Flu pro Fluminense, no caso do Flamengo, é razoavelmente normal, cara. O que vai fazer? O Flamengo tem vantagem no retrospecto? O Flamengo é mais forte historicamente, recentemente é mais forte, mas ainda assim de 2019 pra cá são 16-14, ou seja, quem é que bateu no Flamengo 14 vezes de 19 pra cá? Cara, o Fluminense consegue um equilíbrio contra o Flamengo que não é justificável pela folha de pagamento para os 2 times. Então você tem que considerar isso um fator que confesse a você, rubro-negro, que realmente o Fluminense é uma pedrinha no sapato do Flamengo. Ah, mas não valia nada, não interessa, teve final que o Fluminense fez 4. Cara, o Fluminense contra o Flamengo, ele tem lampejos, ele tem coisas que só o Fluminense consegue fazer
contra o Mengão. O flamenguista não gosta de ouvir isso, mas ele sabe, no fundo ele sabe, que o Fluminense é o time do Rio de Janeiro que mais incomoda o Flamengo e hoje não foi diferente. O grande jogo? Não, paralisado pela chuva ali, primeiro tempo mais enrolado e tal. Não foi um jogo aberto, o Flamengo jogou muito mal, o Fluminense também não jogou um grande jogo, mas o Fluminense fez 1-0. E quando o Fluminense faz 1-0, o Flamengo ali abre um pouquinho, o Fluminense faz 2-0, duas bolas meio assim, no meio do jogo, nada em sequência, que o Fluminense estivesse criando em sequência, nada disso, mas duas bolas no meio do jogo, aí o Flamengo acorda e começa a correr, busca um gol, mas não consegue buscar o gol de empate. Mais uma vez o Fluminense contra o Flamengo é letal e o Flamengo cozinha demais e acaba não levando. É muito importante, estão falando em rebaixamento, o Flamengo... Cara, eu acho que o que pode acontecer é o Flamengo não se classificar. Acho que o Flamengo gostaria? Não sou desses também de falar, o Flamengo quer não se classificar. Desculpa, isso é coisa de maluco. O que o Flamengo pode é falar assim, cara, se eu não me classificar no Carioca, meio que foda-se. Porque, tipo, né? E honestamente, pelos últimos anos do Flamengo, meio que foda-se mesmo. Mas o Fluminense hoje, mais uma vez, jogou um Fla-Flu daquele nível, daquele padrão Fluminense contra o Flamengo, onde ele tira coisas da cartola. É meio Corinthians do meu São Paulo, sabe assim? Você não sabe como, nem pode estar na fase que for, quando ele aparece na sua frente por algum motivo, ele consegue vencer. É tipo uma criptonita rubro-negra, embora os rubro-negros não reconheçam isso publicamente, por exemplo, aqui nos comentários, mas quando eles estão entre eles, eu já presenciei várias conversas, eles mesmos falam, realmente a gente não dá sorte com o Fluminense. Mas isso eu sei que vocês não podem falar em público, mas eu posso.